Conexão Ciência. Você sabia que existem tipos de capital além do financeiro? Na ciência, um tipo essencial é o capital de ciência, que influencia nosso acesso e compreensão do conhecimento. Neste primeiro episódio da série Conexão Capital de Ciência, converso com o professor Jailson Rodrigo Pacheco, mestre em Química e doutor em Educação em Ciências e Matemática pela Universidade Federal do Paraná. Então, professor, como surgiu o capital de ciência, também conhecido por capital científico, e o porquê da diferença na nomeação desses conceitos? Tudo começa, vamos pensar assim, contar uma história, tudo começa lá atrás, né? Então, a gente pode começar pensando num dos pesquisadores da área da sociologia da educação. O nome dele é Pierre Bourdieu. Ele é francês, ele é formado em filosofia e ele passou um tempo da vida dele lutando na guerra da independência da Argélia. Então, ele foi convocado e foi trabalhar na Argélia. Nesse período que ele trabalhou na Argélia, ele desenvolveu a sociologia, a teoria sociológica dele. Então, tudo começa com a teoria sociológica dele. Nessa teoria, ele destaca três conceitos fundamentais. O primeiro deles é o hábitos, o segundo é o campo e o terceiro, o capital. O hábito são as disposições duráveis que a pessoa tem, mas elas podem ser transferidas e podem ser mutadas ao longo do tempo. Então, assim, a gente fala do hábitos do estudante. Todo estudante tem o hábitos de matemática de fazer determinada coisa, ou de ciências de fazer determinada coisa, ou o professor. Então, quando se pesquisa o hábitos, a gente pesquisa o que o professor faz e o que é comum para todos os professores. Em ciências, por exemplo, então, qual que é o hábito científico que o professor tem? Tá? Essa é a ideia principal dele. A partir do hábitos, ele vai determinar o conceito de campo, que são os locais ou as ações aonde se desenvolve o capital, e para cada campo eu tenho capital associado. Então, no livro do Bourdieu, A Sociologia como um Campo Científico, ele define o conceito de campo científico. Então, o campo científico é onde os atores da ciência atuam. E aí, na teoria do Bourdieu, o campo científico é representado por instituições e pesquisadores. E esses pesquisadores dominam o capital científico, e esse capital científico ele é transmitido, ele é intercalado, e ele determina certas hierarquias no campo. O que caracteriza um campo, basicamente, são as lutas que ocorrem no interior desse campo. Então, determinado pesquisador de uma determinada área, né? No meu caso, a minha formação é química. Então, em uma determinada área, na química, por exemplo, existem disputas internas para ver quem domina esse campo. Então, o campo e o capital científico veio dessa ideia do Bourdieu. Mais tarde, em 2015, uma pesquisadora inglesa chamada Louise Archer, ela lança uma pesquisa em cima do capital que ela chama de Size Capital. E aí, essa pesquisa, o Size Capital, ela cria um mecanismo para criar uma escala para medir a quantidade de capital de ciência que um determinado pesquisador ou uma determinada pessoa tem. Então, para o Bourdieu, as pessoas do campo que dominam o capital científico, elas têm um valor lá, X de capital, que ele não calcula. Para a Archer, então, como ela vai criar um outro tipo de pesquisa, um outro caminho, ela chama de Science Capital. O Bourdieu chama de Scientific Capital. Então, a gente traduz capital científico a partir do Bourdieu e das suas pesquisas no campo científico. A Archer, para diferenciar do trabalho do Bourdieu e para marcar a posição dela nesse campo que ela está criando, ela chama de Science Capital. E na tradução do Science Capital, ela lança uma cartilha traduzida em português, inclusive. Nessa cartilha traduzida em português, ela
traduz como capital de ciência. Para dizer que, então, o capital científico do Bourdieu é uma coisa, ela se baseia na teoria do Bourdieu, mas ela faz a marcação do espaço dela, dizendo, a partir daqui eu assumo com uma outra perspectiva e criando um índice para determinar, então, quanto de capital científico ou capital de ciência uma pessoa possui, um estudante possui. Então, ela diferencia do Bourdieu quando o Bourdieu diz que o capital científico está nas instituições e nas pessoas que dominam o campo, ela passa para estudar o capital de ciência de estudantes, professores e pessoas que não estão inseridas nesse campo. Então, qualquer pessoa, eu posso pegar a Yumi, eu posso pegar a Sabrina, por exemplo, e a partir do questionário que ela cria, saber quanto de capital de ciência que vocês têm. Ela cria uma escala para classificar as pessoas com baixo, médio e alto capital de ciência. Bom, se você quer saber como medir o capital de ciência, não perca o próximo episódio. Até lá! Conexão Ciência.